Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha... A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tudo continua na mais perfeita confusão. O governo adiou mais uma vez, empurrou com a barriga as providências internas no sentido de minimizar o tarifaço do presidente Trump sobre as empresas nacionais. Há um vazamento aqui, um vazamento ali, uma informação aqui, uma ali, porém, ainda esse instrumento que serviria para dar uma mãozinha às firmas exportadoras brasileiras ainda está nas gavetas ou na mesa do presidente Lula no Palácio do Planalto. Outra coisa, e o Globo denuncia, uma coisa que já me parecia óbvia, é que as portas de negociação entre Brasil e Estados Unidos estão fechadas. Já estavam. E aí tem a manchete do Globo, Estados Unidos cortam diálogo e governo corre para fechar ajuda a setores afetados. Não está correndo muito, porque até agora não saiu. Lula está estudando. Claro, são medidas delicadas. Você tem que acertar no alvo, né? Fazê-las corretamente sobre as empresas mais afetadas. E o pior de tudo é que tem que tirar dinheiro de outros setores porque não há dinheiro. Já vínhamos com esse problema e ele se agrava quando a boca dos gastos se abre no sentido de subsidiar as empresas vítimas do tarifaço do presidente Trump. Esse corte de diálogo, segundo o Globo, está marcado pelo cancelamento de uma audiência marcada, uma conversa marcada entre um secretário de Trump, está aqui, secretário de Trump, desmarca a reunião, negociação, volta estaca zero, com Haddad. E Haddad culpa a oposição. Oposição de direita, né? Agora todo mundo culpa tudo e deve ter uma parcela de culpa. Eduardo Bolsonaro nega, mas existem evidências de que as informações e uma espécie de orientação sobre o que ocorre no Brasil, segundo os filtros do bolsonarismo, têm sido levados pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Olha, secretário de Trump desmarca a reunião. Tinha uma reunião que era um ponto de luz do fundo do túnel e essa reunião foi desmarcada e não tem conversa. As negociações entre Brasil e Estados Unidos
sobre o tarifaço imposto pelo governo Trump voltaram à estaca zero. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou ontem que a reunião virtual que teria amanhã com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi cancelada pelo americano. A conversa era a principal expectativa do governo para reduzir a sobretaxa e Haddad atribui o retrocesso no diálogo à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro se reuniu ontem à noite com Lula para tratar do pacote de socorro aos setores afetados a ser anunciado nos próximos dias. Eu já estou ouvindo próximos dias há vários próximos dias. E que deve incluir uma linha de crédito a empresas exportadoras e compras governamentais da produção que deixará de ser destinada aos Estados Unidos por causa da sobretaxa. Por exemplo, no peixe eu acho que não vão fazer isso. Você vai ter uma superprodução de peixe em função de que os Estados Unidos param de comprar ou compram com uma taxa que torna inviável a venda no mercado interno do peixe, mas o governo não vai comprar todo esse peixe que nutria, desculpe, o mercado americano. Está muito frio e seco aqui na Grande São Paulo, daí esse problema de garganta. Essa secura realmente é terrível, está muito frio. Meu computador está marcando agora, aqui em Santana de Parnaíba, 10 graus centígrados. Bom, o presidente Lula ontem bateu um papo com Xi. Quem é Xi? Xi diz a Lula, é o primeiro-ministro chinês, que apoia a soberania do Brasil e que países darão exemplo de autossuficiência do sul global. É conversa, né? Porque você tem um volume de produtos que não vão ser absorvidos, até podem ser, teoricamente, mas não vão ser absorvidos imediatamente. Se forem absorvidos, vai demorar muito tempo. Então, acho que aí é um consolando o outro. Em conversa telefônica com o brasileiro, o líder chinês fala sobre BRICS e sobre se unirem na luta contra o unilateralismo. Xi diz estar pronto, bom, tem que fazer login aqui. Quer dizer, o BRICS reage. Agora, o BRICS não se entende entre si, tem problemas internos dos países que eles não conseguem resolver, vão ter uma certa dificuldade em resolver os problemas externos. Segundo o relato chinês da conversa telefônica que mantiveram na manhã de terça, horário de manhã, horário de Pequim, o líder Xi Jinping falou ao presidente Lula que a China está pronta para trabalhar com o Brasil para estabelecer um exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do sul global. Segundo o comunicado brasileiro, eles falaram sobre BRICS e oportunidades de negócios. Xi acrescentou que a China apoia o povo brasileiro na defesa de sua soberania nacional e apoia o Brasil na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos, exortando todos os países a se unirem na luta decidida contra o unilateralismo e o protecionismo. Desculpe, Xi, com que roupa eu vou no samba que você me convidou?
Por enquanto, não tem nada, por enquanto são palavras. Olha, o canal de notícias da rede CCTV, que é chinesa, a estatal, né, noticia a conversa entre o líder Xi Jinping e o presidente Lula em 12 de agosto de 2025. Olha aqui o apresentador é o William Bonner deles, lá na China. Por enquanto, nada, né? Embora, tem muita gente como eu que acha que esse movimento do Trump, esse movimento de deixar o mundo de cabeça para baixo, e no caso do Brasil, fechar todas as portas, empurra o Brasil, não para os braços do BRICS, porque, na minha opinião, os BRICS, até prova em contrário, são quase uma ficção. Você empurra o Brasil para os braços chineses. Se a China já trabalhava para colocar no seu âmbito de influência o Brasil, agora as coisas ficaram mais fáceis porque Trump está empurrando o nosso país para as mãos chinesas. E a China, paciente e habilidosa, sabe usar esses a mais, né? Esses a mais que os Estados Unidos estão dando de graça para o governo chinês. Ao mesmo tempo, Trump resolveu prorrogar por 90 dias, por mais 90 dias, o prazo para negociação com os chineses. Você vê que eu não sei se tem gente que acha que talvez seja por algum receio, mas eu acho que dois gigantes da economia e das Forças Armadas tem muito mais tendência para uma negociação que outros países de menor porte, na economia e nas Forças Armadas. Então, eles estão... o Trump percebeu que as coisas não vão bem, a China mostrou os dentes e eles preferem conversar. Aliás, guerra, na cabeça deles, é algo que eu imagino, e a maioria das pessoas imagina, que é algo fora do programa, porque uma guerra que envolva artefatos nucleares realmente vai causar prejuízo para os dois países. E as radiações, evidentemente, poderão chegar ao mundo todo. Então, o maluco que apertar esse botão pode causar uma catástrofe que seja o início do fim do planeta. Então, não se brinca com esse tipo de coisa, e o fato de as duas potências terem, para muitos, energia nuclear nos seus arsenais, faz com que os dois mantenham uma paz armada. Ninguém toma iniciativa porque vai sofrer danos gravíssimos também. Não é uma guerra ganha que você solta uma bomba e depois você resolve o problema, etc. Para sexta-feira, continua marcada a reunião entre o Putin e o Trump no Alasca. No Alasca, que ontem eu repeti e vi muita gente pondo interrogação. O Alasca é um país vizinho. O Alasca é um estado americano vizinho da Rússia. É vizinho, é fronteiriço. Como? O Alasca é incrustado no Canadá.
tem um estreito de 85 quilômetros, mais ou menos, chamado Estreito de Bering, que separa o Alasca, estado americano, da Rússia. Do outro lado é a Rússia. Então, são países vizinhos, embora muita gente não consiga mentalizar isso. Pega o mapa e dá uma espiada. São países, então vão se encontrar no Alasca, que já foi um pedaço do território russo e que foi vendido no tempo dos tsares para os Estados Unidos. Aí tem petróleo, Alasca é riquíssimo, não tem conversa, nem passa pela cabeça dos russos de reivindicarem o Alasca ou fazerem o que estão fazendo com a pequena sob o aspecto de força, Ucrânia. Ela é grande territorialmente. Bom, Folha de São Paulo. Parlamentares usam verba da saúde como emenda que dribla STF. Gente, tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia. E fica uma dúvida, até que ponto o governo Lula está envolvido nisso para agradar os parlamentares? Eles contornam a regulamentação imposta pelo STF a essa coisa das emendas parlamentares. Repasses em 3 meses chegam a 2,9 bilhões e contornam controles. Governo Lula nega haver critério político em envios. Será? Mas é estranho. Quer dizer, você joga com orçamento legal, mas você privilegia quem você quiser. É muito estranho, eu acho que merece um aprofundamento, uma investigação. Eu não sei até onde vai a legalidade disso, mas que é imoral, é. Imoral e aético. Aético. Governo Lula nega que haja negociação política do orçamento da saúde e afirma que as solicitações apresentadas por estados e municípios passam por análise técnica. Ai, acredite quem quiser. Ai, terça-feira de manhã, montante transferido em 3 meses chega a 2 bilhões e 900 milhões em recursos do orçamento discricionário que não tem alocação pré-determinada. É uma parte discricionária, quer dizer, já não está marcado, não está carimbado. Então pode mandar para onde quiser. Da pasta indica o registro de trabalho. Bom, será que vão fazer alguma coisa? Será? Vamos dar uma espiada no Estadão. Estadão. Denúncia de abuso infantil nas redes mobiliza Congresso. Um influencer, hoje tem que falar influencer, é importante, é bonito, chamado, eu acho que é... Felca. Como? Felca. Não é fecal. Não, é Felca. Eu li errado. O Felca apareceu aí com uma denúncia sobre abuso infantil nas redes e isso causou mobilização ao Congresso. Não é novidade nenhuma, é que o momento é um momento que está lá o Congresso, tem que entrar um assunto, porque tem deputado que vai ser punido, e o assunto é importante. Esse Felca, que é um influencer, denunciou assim, com 13 projetos apresentados somente ontem por parlamentares, a proteção de crianças e adolescentes em redes mobiliza a Câmara dos Deputados. Do presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, disse ontem que quer acelerar a votação das propostas. O tema ganha força depois que o influenciador digital
Felca, não vou errar de novo, viralizou com um vídeo de 49 minutos intitulado Adultização, em que destaca o crescimento de conteúdos de pedofilia na internet, um assunto, segundo ele, pouco falado por quem tem alcance. Segundo o presidente da Câmara, o vídeo de Felca chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Para o deputado, esse é um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Por que não mexeu antes? Bom, isso é um problema que assola o mundo todo, não só de pedofilia, mas outros crimes também, uma série de crimes, uma série de problemas. É como uma faca, eu sempre dou esse exemplo crasso, né? Uma faca você pode usar para cortar um bolo de aniversário, para algo extremamente útil, e você pode usar uma faca para matar uma pessoa. Então, a internet pode seguir esse exemplo. Tem partes extremamente positivas, como a difusão da informação, da cultura, etc. E tem fake news, pedofilia, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Quer dizer, depende da escolha das pessoas. Agora, o poder público não é regulamentar para censurar, não. Tem que tomar cuidado, porque aí, de repente, você descamba para censura. Não é isso. Você pode trabalhar contra esse tipo de crime, criando mais filtros, que é possível hoje, criando mais filtros. Tem gente que defende que as empresas que têm boca aberta para o lucro joguem mais nesse campo dos filtros. Tem desenvolvimento tecnológico para identificar os bandidos. É difícil, eles têm artifícios para se esconder, tem áreas de sombra que você tem dificuldade, né, de analisar. Tem o black, o que chama? Black, uma internet clandestina, Deep Web, né? A web profunda, né? Escura. Então, tem uma série de coisas, mas certamente, se a tecnologia não resolve, ela pode auxiliar bastante. Eu sei que falta gente no Brasil para pilotar os processos existentes, mas a gente sabe que tem a polícia e o Ministério Público, a Justiça, têm obtido sucessos, tanto que você muitas vezes abre o jornal e vê que quadrilhas dedicadas a todo esse tipo de crime, né, que vai de pedofilia, drogas, etc., crime contratado, né? Esses órgãos oficiais têm obtido sucesso nesse combate. Falta gente e eu vejo que, se houver uma disposição, uma decisão política de colocar mais filtros e de desenvolver programas de tecnologia que identifique essa gente, se você peneirar melhor a inscrição de pessoas na internet, tudo, você não vai resolver totalmente o problema, mas você vai minimizar. Hoje esse pessoal não tem medo, faz tranquilamente, porque sabe que a possibilidade de punição é muito pequena. E talvez você tenha que aprimorar a legislação para punir os criminosos da internet. Eu não estou dando soluções, apenas fazendo sugestões das muitas que pode haver,
e das colaborações que até você deve dar para o seu deputado, se é que você lembra em quem você votou, para o seu senador e tal, para tocar na Câmara dos Deputados. Como eles estão agora tentando conseguir a impunidade para um monte de coisas, né? Estão tramando essa impunidade, é um tema que pode ser jogado na frente e desviar a atenção da população até para um assunto meritório, né, que merece análise, e tirar um pouco o foco dessa busca que eles estão fazendo, e vão votar uma maneira de impunidade, né, que seria tirar do Supremo Tribunal Federal crimes de parlamentares, jogar para a primeira instância, porque aí demora uma eternidade, blá, blá, blá. Bom, deixa eu ver o que mais. Moraes rechaça pressões e fala em erros e acertos. Ele foi homenageado ontem pelo Tribunal de Contas de São Paulo, e aí ele deitou falação importante, fez a sua defesa, fez um discurso importante. O ministro do STF diz que Constituição de 88 fortaleceu a justiça contra o populismo armado do Executivo e deu basta ao golpismo. Tem uma foto aqui. Veja o que esse Trump faz. Quer dizer, não é só a loucura dele, não é só para fora, é para dentro também. Trump aciona tropas para controlar as ruas de Washington. O que ele fez? A prefeita de Washington é democrata, ele é republicano, você sabe. O que ele fez? Ele fez uma intervenção na polícia, que é do município, na polícia de Washington. É uma intervenção por 30 dias. Mete a mãozona do governo federal lá, e o pretexto que ele usou é a ascensão do crime em Washington. É criminoso para todo lado, não dá mais para aguentar e tal. Acontece que os dados oficiais do próprio governo mostram que a criminalidade tem caído em Washington. Tem uma subidinha logo depois da pandemia, mas tem caído em Washington. Então, ao contrário, né, contra os fatos, que aí são matemáticos, né, números, contra os fatos vai ele e faz uma provocação com uma intervenção contra uma adversária política. Esse cara está botando o mundo de cabeça para baixo, os Estados Unidos também. Tem muita gente que pensa que a resultante disso vai ser um bruto prejuízo para os Estados Unidos. Tem gente contando quantos dias faltam para terminar o mandato dele. Bom, tem uma história aqui. O Estadão tem um editorial, o licenciamento ambiental possível. Com os vetos de Lula, a lei sancionada corrige algumas distorções e evita retrocessos graves. Agora é preciso racionalidade, tanto na análise dos vetos como na regulação infralegal. Então, o processo até agora, o Estadão apoia, tem racionalidade mesmo, e é um momento de ir com calma. Quer ver como termina? Termina de maneira, digamos, ideal. O desafio central é construir um equilíbrio sustentável e realista entre preservação e produção, e esse espírito público de negociação e busca de consensos fundamentados em avaliações técnicas e evidências sólidas que deve guiar os próximos passos. O país precisa
de um sistema de licenciamento que não seja um gargalo paralisante de hoje, nem uma porteira escancarada para degradação, mas uma via de segurança ágil e previsível para o desenvolvimento sustentável, capaz de proteger o patrimônio natural e ao mesmo tempo, destravar o potencial econômico brasileiro. Desculpe. Um editorial importante do Estadão. E tem outro que é a rápida análise do que o Lula está fazendo, se afastando da aproximação que ele teve com os evangélicos, que não está adiantando. Ele positivamente não melhorou substancialmente a posição dele com os evangélicos, evocando Deus, se aproximando das igrejas e tal. Aí está, Lula aposta no sectarismo. Ao desistir de se aproximar dos evangélicos, porque o esforço tende a não lhe render votos, o presidente revela visão estreita do que seja governar e desprezo pela pluralidade democrática. Então, tem essa análise, é uma coisa que apareceu ontem, e que o Lula é um noticiário de bastidores do Planalto, dizendo que ele desistiu dessa tentativa de aproximação e tudo isso. Tem muita coisa a mais, mas não dá para... Eu estou vendo se não tem alguma coisa internacional, mas Trump aciona o FBI para essa questão aquele pré-candidato colombiano, nós noticiamos, morreu. A Austrália reafirma que vai reconhecer o Estado palestino e pronto. O principal está aí para você pensar e para a gente sempre discutir abertamente. Todas as opiniões são bem recebidas e aceitas, e a finalidade do Jornal do Boris é, acima de tudo, fazer você ter um exercício mental sobre política, comunidade, gestão, etc. Quem tomou café conosco hoje? José Diogo, Yara Maria, Fabiano Pereira, Ivanilde Nunes, Onério Neto, Max Krajewski, Círio Lopes, Tícios Godoy, Clodoaldo Segantini, se eu errei, desculpe, Isabela Santos, Márcio Sobral, Adilson Pazanella, Lilian Gomes, Valci Nunes, Valdec Fernandes, Célio Dalla, do Rio de Janeiro, Alexandre Tomelin, de Joinville, Silvio Toledo, de West Virginia, Estados Unidos, e Léo Sestari, de São José do Rio Preto, São Paulo. Pessoal, estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, em todas as nossas plataformas. Não se esqueça, cada vez mais urgente, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.